Olá, bem-vindos. Excelente ano 2021 para todos. Sou Adriano, professor de matemática e atualmente componho a equipe de Gerência de Assessoramento e Controle de Fluxos Escolares, GEAF. Estou aqui para apresentar o Diário de Classe 2021 com orientações para escrituração do diário, elaborado pela GEAF em conjunto com os setores da Subsecretaria Pedagógica. O Diário de Classe ano 2021 foi planejado para termos um único documento de escrituração para os alunos presenciais e também para os alunos com atividades pedagógicas não presenciais. No Diário de Educação Infantil, nós temos informações iniciais, primeiro trimestre, segundo e terceiro de controle de carga horária, primeiro, segundo e terceiro trimestre de registros de saberes e conhecimentos, resultado final e observações. Informo que os dados aqui são fictícios para a apresentação do Diário de Classe 2021. Temos data de nascimento, nome completo da criança, situação atual da criança, X para incluir a criança nos trimestres. O nome da escola, o ano letivo, o nome do professor ou professora, o grupo, a turma, o turno, início e término de cada trimestre, e na legenda foi inserido as letras A e N. Então, nós temos uma nova legenda onde A significa criança em atividade pedagógica não presencial e N, o não cumprimento das atividades pedagógicas não presenciais, no caso, APNPs. O nosso diário de classe está de acordo com o calendário escolar. O calendário escolar é composto por carga horária e o nosso diário de classe também é composto por carga horária. Cada data aqui inserida será uma unidade de carga horária. Neste caso, para os professores de educação infantil, nós temos uma carga horária de 4 horas. Vou retornar para continuar a apresentação. Nós, professores, podemos, com o calendário escolar em mãos, inserir as datas previstas no nosso diário de classe. Aqui, as datas previstas representam o mês de março. As orientações para os professores de educação infantil serão as mesmas para os professores do componente curricular Educação Física e Arte da educação infantil. Nos foi fornecido que a criança B é uma criança com atividades pedagógicas não presenciais, ou seja, os responsáveis não autorizaram a criança ir presencialmente na escola. Então, nós vamos inserir a letra A. Na digitação, o que nós podemos fazer? Nós vamos clicar, aqui vai aparecer um sinal de mais no canto inferior, eu seguro com o mouse e arrasto. A criança D também é uma criança com atividades pedagógicas não presenciais. Então, eu posso selecionar a situação da letra B, da criança B, clicar em Ctrl, segurar, Ctrl C, e aqui na data do aluno D, Ctrl V. Já as crianças A, C, D e E são crianças presenciais. Então, vamos supor que na primeira semana, a criança A é presencial. Na segunda, ela vai ser atividades pedagógicas não presenciais. Então, vou inserir o A para a segunda semana da criança. A terceira semana,
presencial. E a quarta, no caso, com atividades pedagógicas não presenciais. E nessa última semana, no caso, presencial. A criança C, na primeira semana, com atividades pedagógicas não presenciais. Então, nós vamos inserir A. Na segunda semana, de acordo com a simulação, ela será presencial. Na terceira semana, com atividades pedagógicas não presenciais. Na quarta semana, presencial. E, no caso, na última, atividades pedagógicas não presenciais. O aluno E, ele tem o mesmo escalonamento da criança A. Então, nós vamos selecionar, segura o Ctrl e clica no C. E vamos, na primeira célula da data, clicar Ctrl V. Nos foi informado que a criança F também tem o mesmo escalonamento da criança C. Então, nós vamos selecionar Ctrl C, Ctrl V. Observe que nós preenchemos todas as situações onde a criança vai estar com atividades pedagógicas não presenciais. Para sair esse pontilhado, vamos clicar na tecla ESC. Observe que saiu. Veja aqui. Tanto ponto quanto A não vai gerar falta de unidade de carga horária. Vamos verificar aqui o que pode gerar falta de unidade de carga horária. O F, caso o aluno falte na semana no dia que era para estar na escola, ou quando ele não cumpre com as atividades pedagógicas não presenciais. Vamos supor que, nessa primeira semana, a criança A, ela faltou no dia 3. Então, vamos digitar F. E a criança E, nesta semana, não faltou. Então, vai continuar com os pontos de presença. Posteriormente, o professor ou a professora solicita às crianças que devolvam as atividades pedagógicas não presenciais referentes à data do dia 3. Na simulação, a criança B devolve a atividade, a criança C, ela não devolve a atividade. Então, nós vamos digitar um N, que significa o não cumprimento das atividades pedagógicas não presenciais. A criança D, ela apresenta essas atividades e a criança F não apresenta essas atividades. Então, nós vamos inserir um N. Vamos verificar que, para cada F inserido, nós temos uma unidade de carga horária, como falta. Aqui, também, para o N inserido, nós teremos falta de unidade de carga horária. Para o aluno F, nós temos um N e também teremos uma falta de unidade de carga horária. Na semana seguinte, a criança C era para estar na escola. E no dia 3 ele faltou, então ele vai receber um F. Na terceira semana, o professor ou a professora solicitou que os alunos trouxessem as atividades pedagógicas não presenciais referente à data do dia 8. E apenas o aluno E que não trouxe, então ele vai receber um N. Os demais trouxeram. E, posteriormente, o professor ou a professora também solicitou que as crianças trouxessem as atividades pedagógicas não presenciais referentes à data do dia 3 de março. E o aluno, a criança D, não trouxe, então ele vai receber um N. Toda vez que inserimos
N vai gerar uma falta de uma unidade de carga horária. Assim como toda vez que inserimos um F, teremos uma falta de unidade de carga horária. Vamos observar que, tanto para os N's quanto para os F's, eles vão gerar falta de unidade de carga horária. Sugerimos aos professores, nos planejamentos, em conjunto com o professor na função de assessoramento pedagógico e também com a gestão, analisar estratégias para que esses alunos possam estar devolvendo as atividades pedagógicas não presenciais. No primeiro trimestre de Saberes e Conhecimento, para cada data inserida lá no controle de carga horária, nós iremos ter uma duplicação da data, onde o professor ou professora irá registrar os saberes e conhecimentos dos alunos, no caso presencial, e também para os alunos com atividades pedagógicas não presenciais. No segundo trimestre, no controle de carga horária, nós seguiremos as mesmas orientações em relação ao primeiro trimestre. Vamos supor que o aluno B, ele continue com as atividades pedagógicas não presenciais, então nós vamos inserir aqui ser aluno com atividades pedagógicas não presenciais. E o aluno D também. Nesta primeira semana, o aluno A, ele vai estar na escola. Na segunda, com atividades pedagógicas não presenciais. Então, na simulação, eu já vou digitar o A e vou inserir na semana. Na terceira semana, presencial. Na quarta, com atividades pedagógicas não presenciais. E na quinta, presencial. Atividades pedagógicas não presenciais. O aluno C, nesta primeira semana, com atividades pedagógicas não presenciais. Na segunda, presencial. Na terceira, com atividades pedagógicas não presenciais. Na quarta, presencial. E nesse dia aqui, no caso, nessa data, atividades pedagógicas não presenciais. A criança E tem o mesmo escalonamento da criança A. Então, nós vamos poder selecionar Ctrl C e clicar aqui, ó, Ctrl V. E a criança F tem o mesmo escalonamento da C. Então, vou selecionar Ctrl C e Ctrl V. Em relação às orientações, são as mesmas do primeiro trimestre. Se, porventura, a criança faltar no dia que era para estar na escola, ela vai receber um F. Agora, o professor solicitou, posteriormente, que a criança trouxesse a atividade pedagógica não presencial referente ao dia 31 e a criança B ela não trouxe essas atividades, então ela vai receber um N. E será computado falta de unidades de carga horária. No segundo trimestre, nós temos também saberes e conhecimentos para registrar para os alunos presencial e também APNPs. No terceiro trimestre, nós iremos seguir com as mesmas orientações da controle de carga horária do primeiro e do segundo trimestres. Em relação a escalonamento, vamos supor que a criança A, ela, nesta primeira semana, ela esteja com atividades pedagógicas não presenciais. Então, nesta primeira semana, nós vamos registrar A. Na segunda semana, presencial. Na terceira semana, como atividades pedagógicas não presenciais. E na quarta semana, presencial. A criança C vai estar na primeira semana presencial, na segunda com atividades pedagógicas não presenciais. Então, vamos registrar aqui o A. Na terceira semana presencial e na quarta semana com atividades pedagógicas não presenciais, de acordo com a simulação.
nos foi fornecido que a criança E terá o mesmo escalonamento da criança A. Então, seleciona Ctrl C, Ctrl V. E a criança F tem o mesmo escalonamento da criança C. Ctrl C, Ctrl V. Podemos verificar que as orientações serão as mesmas em relação ao primeiro e segundo trimestre. Ou seja, quando o professor posteriormente solicita a criança para devolver as atividades pedagógicas não presenciais e a criança não devolve, ela vai receber um N. Vamos supor que foi solicitado e a criança A não devolveu as atividades, então ela vai receber um N. E a criança D também não devolveu as atividades solicitadas, então vai receber um N. E caso a criança falte no dia que era para estar na escola, então ela vai receber um F. Vamos exemplificar. Vamos supor que a criança E, no dia 15, faltou. Então, nós vamos digitar F. Para cada F inserido e para cada NF inserido, nós teremos unidade de carga horária como falta. No terceiro trimestre, nós temos saberes e conhecimentos, presencial e também APNPs. Resultado final, com nome das crianças. Aqui nós temos faltas e também o total de faltas como carga horária. Nas observações, nós temos também o total de carga horária. Essa carga horária, cada vez que inserimos uma data aqui, de acordo com o calendário, nós teremos aqui uma carga horária da turma. Agradecemos, sucesso, felicidades para todos nós.